Amélia, o que é Executive Search? Primeiro, muito obrigada por estar aqui, prazer estar aqui com vocês. O Executive Search, em primeiro lugar, ele atende uma demanda de uma organização. A empresa de Executive Search, ela primeiro deve identificar o perfil necessário para aquela posição, para aquela vaga que foi demandada por um cliente, por uma organização. Nessa identificação, é muito importante que a gente observe não só as competências, o fit cultural da organização, mas quais são aquelas competências que, de alguma forma, precisam e são um gap nos demais executivos, né? Então, de repente, você pode trazer alguém que complemente esses executivos e, ao mesmo tempo, olhar a estratégia da organização, né? O que ela precisa como desafio. Então, a primeira etapa do Executive Search é fazer essa identificação. A segunda etapa é o recrutamento em si, né? E a Boyden, nesse sentido, ela tem, inclusive, toda uma parte tecnológica para fazer esse reconhecimento e esse recrutamento de uma forma a utilizar, inclusive, a chamada inteligência artificial. Então, a gente busca esse recrutamento usando bastante da nossa tecnologia para isso e do nosso conhecimento de mercado. E, por último, a parte de seleção. É aí que a gente vai buscar e selecionar aqueles profissionais que cabem aí sim ao cliente tomar a decisão final, chamado shortlist. Daniel, o que é outplacement? O outplacement, ele prepara o executivo para ocupar as posições que tem disponíveis no mercado. De uma maneira geral, o outplacement ele surge na década de 60, vem para o Brasil na década de 80, e ele vem com um papel de ajudar, dar um auxílio para as pessoas que são desligadas das empresas a se recolocarem. Então, hoje a gente trabalha com pessoa jurídica e pessoa física. Então, as empresas nos contratam para dar suporte para os funcionários ou ex-funcionários, ou funcionários que são desligados, para que a gente trabalhe toda a parte de desenvolvimento de currículo, faça a parte de acolhimento psicológico, treinamento para entrevista, desenvolvimento do LinkedIn, orientações de marketing pessoal, networking, toda a parte de assessment, né, no sentido de autoconhecimento, e aí a parte de ida para o mercado, que é a parte de trabalhar a busca por posições junto a headhunters, encaminhamento de currículo para as posições encontradas pelo assessorado e o acompanhamento também em cada etapa dos processos seletivos que aquele assessorado tiver participando. Então, enquanto que o Executive Search ele procura o executivo para ocupar uma determinada posição, a gente procura fazer contato para encontrar posições e apresentar os executivos que a gente tem no nosso pipeline. Agora, me diga uma coisa, né? Então, a Boyden vai e atende as empresas que estão buscando executivos. Você atende os executivos que estão buscando empresas. E os executivos, como a gente comentou no começo da conversa, estão ficando, eu diria que, na minha opinião, pouco tempo nas organizações. Porque você fala 3 anos, 5 anos, me parece pouco tempo para um CEO, para um C-level, né? Não seria mais natural, não seria mais esperado que as organizações desenvolvessem internamente as pessoas para ocuparem essas posições? Eu acho que o primeiro ponto que você está trazendo será que é pouco tempo? Não sei se é pouco tempo. Eu acho que existem motivos para isso acontecer. Acho que vai desde da entrega de um resultado, a um C-level, quando de 3 a 5 anos ele consegue demonstrar de verdade se ele está entregando ou não um resultado. Então, acho que esse é um bom momento para a empresa tomar alguma decisão com relação a isso. O próprio desenvolvimento de carreira, porque assim como de 3 a 5 anos ele já começa a apresentar resultado, ele apresenta para a empresa, mas também para o mercado. Então, ele pode optar por sair por uma questão de desenvolvimento de carreira. Mas acho que o terceiro ponto que eu acho que é mais importante
é a transformação organizacional. A gente não pode esquecer que as mudanças acontecem cada vez mais rápido. E hoje é um fato que o ciclo de transformações numa organização tende a ser aí de 3 a 5 anos. E aí, quando você pensa nisso, muitas vezes a pessoa que está ocupando aquele lugar naquele momento, nesta nova transformação, talvez não seja mais a pessoa tão adequada para aquele novo desafio. Então, acho que essa foi a sua primeira pergunta, 3 a 5 anos faz sentido ou não faz? A segunda, que é, poxa, mas não seria mais certo que fosse feito um desenvolvimento interno, né, desses profissionais? Sim, eu acho que isso está acontecendo, inclusive, hoje a Boyden ajuda não só na parte de busca de mercado, mas também no assessment de executivos para ocupar posições acima. Então, isso acontece. Eu acho que as empresas cada vez mais têm investido nas suas áreas de talento, mas, de novo, o que muitas vezes pode acontecer é um processo de transformação organizacional que exige um perfil diferente daquele que está na organização. E, às vezes, buscar alguém no mercado pode fazer com que isso impulsione a organização para um futuro melhor. E aquela pessoa que está ali, ela vai, num segundo momento, poder chegar lá de uma forma mais estruturada. Eu concordo com vários pontos da Amélia, acho interessante. Realmente, eu acho, assim, antigamente os executivos ficavam 20, 30 anos nas empresas, e ainda tem, né, muitos executivos que ficam muito tempo, mas eu não acho que 3 a 5 anos, em função de todas essas mudanças que têm acontecido, seja um tempo curto. Agora, a gente precisa olhar o que realmente leva a isso, né? Uma é ele ser demitido e a outra é ele sair da empresa, né? São os dois motivos que levam a esse turnover. Acho que tem uma questão, muitas vezes, de compensação, benefício, os desafios que a empresa está entregando naquele momento para aquele profissional, né? Muitas vezes ele se sente acomodado e a empresa não consegue entregar maiores desafios ou até mesmo uma promoção, então ele vai procurar fora. Em momentos que a economia não está muito bem e ele entende que muitas vezes aquele mercado que ele está atuando é um mercado que pode sofrer com a economia, ele procura mercados mais, vamos dizer assim, seguros para ele. Então, assim, os motivos são muitos e acaba gerando esse tempo mais curto mesmo, né? Agora, eu entendo que o C-Level, ele, pelo conhecimento que ele tem, pela bagagem que ele tem, ele consegue apertar o botão e entregar resultado dentro desse período. Às vezes a empresa está precisando de uma cabeça nova, de um pensamento novo. Vocês acreditam que alguém que vem de fora pode contribuir significativamente para uma mudança cultural, por exemplo, para uma mudança de estratégia? É uma coisa interessante que às vezes as pessoas falam, puxa, mas não tem um risco muito grande de você trazer uma pessoa de fora? Qual é o risco de adaptação dessa pessoa? E é interessante a gente olhar para isso, né? Porque a pessoa que está internamente na empresa, ela tem uma grande vantagem que é a cultura, né? O fit cultural ali daquela empresa. Mas ela também vai passar por um processo, um desafio muito grande, porque eu acho que a mudança de um nível intermediário de gestão para um C-level é quase igual a quando você está lá no começo da carreira e você sai do contribuidor individual para um líder, onde ali você passa a ter outros atributos e decisões muito diferentes. Então, também quando você coloca alguém interno da empresa, existem desafios, existem riscos. Quando você traz uma pessoa de fora, você pode trazê-la já preparada, ela já está ali naquele C-level, ela já sabe quais são as competências que ela precisa ter, principalmente se for um processo muito bem feito, e o risco que você vai ter, que pode ser muito minimizado por todas as ferramentas de assessment e por uma boa seleção, é o fit de cultura. Mas eu acho que ambos apresentam um desafio e uma adaptação necessária, né? E é isso que o Daniel falou, quer dizer, em um ano existe essa adaptação para os dois lados e a coisa pode fluir. Eu acho que cabe aí o equilíbrio da própria organização de olhar para isso de uma forma muito transparente
e dizer, ok, tem alguém aqui internamente ou é melhor eu buscar de fora, porque essa adaptação neste contexto, com estes desafios, pode ser menor num caso ou no outro. De repente, as empresas estão mandando as pessoas embora quando fazem 60 anos, 55 anos, 65 anos, não querem contratar ninguém com mais de 50 anos. Como é que se explica isso, né? As empresas estão jogando fora a experiência? Como é que está essa dinâmica de mercado? Esse é um ponto bastante interessante que hoje tem acontecido. Inclusive, o Edson Henrique coloca isso aqui no chat. Não sei se chegou a ver, Flávio, relativo ao etarismo, né? Eu fico surpreso quando você traz a questão dos 60 anos, né? Antigamente, a gente falava 40 anos já não servia mais para o mercado. O pessoal já estava preocupado com 40. Agora a batalha está pelos 50 anos. E já estamos começando a ter perguntas com base nos 60 anos. Acho ótimo isso. Acho que é um movimento positivo. Está tendo uma evolução. As empresas têm solicitado executivos mais experientes. Agora, tem uma questão, né? Não é experiência pela experiência, é como que você se mantém atualizado. Que cursos você tem feito? Sejam eles cursos curtos, cursos longos, e também como está o teu networking? Como você está se colocando no LinkedIn para ser visto como uma pessoa que tem se atualizado também. Então, tudo isso é muito importante, não pode abandonar. Não dá para fazer mágica. A gente tem que fazer um trabalho em conjunto. O protagonista é o executivo que está trabalhando na recolocação. A gente vai dar todo o suporte do mundo e um trabalho muito sério para que isso aconteça, e acontece. O que a gente tem visto é uma evolução, né? Uma evolução que está acontecendo, mas que o que é interessante, eu acho que esse é um papel do Executive Search muito importante. O que a gente procura fazer, dentro desse shortlist que a gente entrega, é ter essa diversidade também. Então, a gente está vendo que esse preconceito tem caído bastante. E um ponto que eu queria chamar a atenção, a gente fala muito da inteligência artificial, e junto com ela, fala-se muito de uma nova competência que é o pensamento crítico, né? A necessidade de você ter um pensamento crítico para entender e até desenvolver a inteligência artificial. E para você ter esse pensamento crítico, é importante que você tenha experiência. Então é isso que o Daniel falou. Eu acho que as pessoas com 60 a mais, elas sim serão cada vez mais reconhecidas dentro de uma expertise específica dela. E aí eu vejo uma formatação de contratação, às vezes até como um diferencial, né? O chamado executivo fracionado, aquele que tem uma especialização específica e que, de repente, nesse processo de transformação que a gente falou, ele pode estar ali junto com alguém que veio na carreira da empresa e ajudar aquela pessoa naquela transformação específica que a empresa está precisando naquele momento. É algo que, para o futuro, acho que vai ser muito comum a gente trabalhar em posições como essa também. Na nossa sociedade, as empresas têm um papel muito importante nos rumos da sociedade, né? O fato de você contratar ou não pessoas mais velhas, o fato de você respeitar a diversidade ou não, tem seu impacto, né? O seu impacto social. E, aliás, eu vejo a atividade de vocês, de ambos, né, como tendo uma grande responsabilidade. De modo geral, vocês estão ajudando a colocar as pessoas que vão dirigir as empresas têm um impacto social. Como é que vocês veem essa responsabilidade de vocês nesse papel? Dá um frio na barriga, do tipo, puxa vida, eu estou tomando uma decisão aqui que não é só fazer um projeto, não é só ajudar um executivo, é, de certa forma, direcionar os rumos da sociedade. Flávio, eu diria o seguinte, hoje na hora de você levar um shortlist para o cliente, garantir que aquele profissional que está fazendo parte daquele shortlist, todos eles já tenham internalizados conceitos de diversidade, sustentabilidade e responsabilidade social. Não é uma escolha do cliente, é algo que nós, como Executive Search, já teríamos que colocar, né, já temos que colocar e já fazemos isso dentro desse shortlist. Ela passa a ser uma competência básica de um C-Level. É assim que eu vejo a nossa responsabilidade. Caso a pessoa não tenha esses conceitos que a Amélia trouxe, né, o conceito de ESG,
é importante que a gente ajude ele a se aprimorar em relação a isso. E não pode ser um discurso solto apenas porque é moda, né? Tem que estar na essência mesmo e ele entender a necessidade disso. Como é que vocês veem o futuro da atividade de vocês? Acho que posso começar por você, Daniel, que já estava falando mesmo, já engata aí. É uma coisa que eu penso todo dia, né? Aquela história das 5 forças de Porter, né? Como que a gente sobrevive ao negócio. Mas eu vejo que o papel do outplacement, principalmente de uma empresa que trabalha num formato boutique, onde tem um trabalho humanizado e não pasteurizado, sempre vai ser útil para as organizações, para as pessoas, como pessoa física ou como pessoa jurídica, desde que a gente esteja muito próximo do assessorado. Eu acho que a inteligência artificial, ela tende a ajudar nesse sentido, e a gente tem que saber o que está acontecendo para poder ajudar também o nosso assessorado em relação aos processos, por exemplo, que envolvem inteligência artificial, que envolvem tecnologia. Posições de C-level são mais humanizadas, mas também não escapam de tecnologia. E no teu caso, Amélia, como é que você vê essa questão do futuro da atividade de Executive Search? Eu acho que bem na linha, né, do que o Daniel trouxe, eu acho que tem um lado de humanização que isso não vai se perder, principalmente quando a gente fala desse C-level. A inteligência artificial, ela vem para ajudar muito, principalmente no processo de recrutamento, aonde a gente consegue diminuir o tempo, inclusive, da entrega de uma vaga, mas sempre vai ser importante o trabalho do Executive Search, dessa intermediação, dessa busca em outros mercados, dessa visão mais ampla para trazer alguém que possa de verdade assumir aquele desafio da organização. Então, e também vejo um alinhamento muito grande com a área, né, de Talent Acquisition, onde você vai junto com essa área desenvolver também, olhar internamente e, ao mesmo tempo, ter esse olhar externo, né? Então, quando a gente fala do Executive Search, do Leadership Consulting, é exatamente para poder estar mais próximo do nosso cliente e ajudá-los nas duas formas, fazendo com que ele aproveite internamente os talentos que ele tem, mas que ele consiga também buscar de uma forma efetiva os talentos que estão disponíveis no mercado, trazendo isso como o melhor para ele, para a entrega do negócio dele, para os desafios que ele venha a trazer. Obrigado, bom final de noite para vocês. Acompanhem vocês também as próximas entrevistas do Descolapso, porque o papel deste canal e desse programa é trazer para as pessoas esses assuntos que são relevantes para o momento, para o presente e para o futuro. E eu espero ver a ambos no futuro próximo. Obrigada, Flávio. Obrigado, Amélia. Obrigada, Daniel.